Olá, 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 pessoal. Continuando a nossa série, quase terminando a série Amar a Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho só da, da história, entre aspas, de Neemias. Neemias, ele basicamente ele foi criado na palavra de Deus e ele era copeiro de um rei, né? E a cidade dele estava com os muros em ruínas. E certo momento o rei notou que ele estava triste, né? Obviamente que se o próprio rei notou é porque ele era sempre alguém alegre, sempre alguém que mostrava disposição, né? E ele conseguiu a autorização do rei ir lá para a cidade dele, ver como é que estavam as coisas, né? Mas a questão principal da reflexão de hoje é a seguinte: é quando ele ora ao Senhor sobre toda a situação. E o trecho de hoje é um trecho da oração de Neemias. E ele diz assim: agimos de maneira corrupta ou de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Ele falando para Deus, né? Deixamos de obedecer os seus mandamentos, as suas leis, os seus decretos. E pode parecer algo muito curto, algo muito simples, né? Mas por que que isso foi escolhido para refletir, né, na série Amar a Deus? Porque justamente para tirar a ideia de nossas cabeças que os mandamentos de Deus é só uma lista que a gente tem que cumprir, e aí meio que Deus vai contabilizando nossos acertos, nossos cumprimentos dessa lista, e aí ele dá o que a gente tá pedindo, nossos bênçãos, sabe? Isso é muito complicado, porque quando a gente olha para a situação de Neemias, né, quando a gente olha para o texto, ele em nenhum momento barganha algo com Deus, mas em genuíno arrependimento por esse trecho da oração dele, a gente pode verificar realmente isso quando ele fala que, olha, a gente agiu de forma corrupta e vergonhosa contra ti, sabe? Isso me deixa muito impactado, porque muitas vezes hoje em dia, quando a gente vai ver pessoas pregando sobre a palavra de Deus, as pessoas querem mover as outras pelas emoções, né? Querem viciar pessoas em emoções, condicionar as pessoas de que estar na presença de Deus é daquela forma que elas estão passando. Mas, poxa, quando eu olho para a oração de Neemias, ele não tem vergonha de se derramar, de rasgar o coração, de realmente se arrepender ali. Talvez ele nem tenha desviado o coração, como a maioria do povo a que ele pertencia. Mas veja só a declaração dele, né? Agimos, ou seja, ele está orando por todos, ele está se arrependendo por, por, por todos, digamos assim, sabe? Porque senão não estaria escrito agimos. Ele sofreria a síndrome do religioso lá do Novo Testamento, que Jesus falou que o religioso orava batendo no peito. Ah, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano, né? A nomenclatura de antigamente é diferente de algumas dos nossos dias, de acordo com grupos, né, sociais, digamos assim. Mas Neemias não sofreu essa síndrome do religioso, né? De mostrar para todo mundo que tem uma fé, que tem uma crença, que declara sobre Deus. Não, ele realmente rasga o coração na oração, falando: olha, agimos de uma forma corrupta e vergonhosa, não obedecemos aos seus mandamentos, aos decretos,
as leis de Moisés. Sabe, isso me faz pensar profundamente como que eu estou vivendo o meu cristianismo. Eu não sei se você despertaria essa consciência no seu coração, na sua mente, mas eu desperto essa reflexão em mim porque, sabe, eu já passei por inúmeras situações de pessoas errarem comigo e não pedirem perdão, mas se eu for olhar para o que a Bíblia diz, ela diz assim, olha, perdoa os pecados, né? Perdoa as dívidas que cometeram contra você, assim como você é perdoado. Então a gente acaba não tendo muita escapatória da Bíblia, sabe? A gente fica querendo fugir em clubinhos sociais que a gente acaba chamando de igreja, né? Do jeito que muitos lugares agem por aí, parece que é uma religião à parte do cristianismo. E isso é agir de maneira corrupta e vergonhosa. Isso é desonrar, é desobedecer aos mandamentos, às leis do Senhor. Mas para nossa redenção, digamos assim, Deus ele não se ira facilmente, ele é longânimo, né, extremamente paciente. Mas não é porque ele é extremamente paciente e ele nos ama que ele deixa de ser justo, que ele deixa de ser santo. Mas a gente muitas vezes só está pensando na gente, né? Até quando a gente recorre à igreja, a gente pensa na nossa necessidade. Sabe, infelizmente, a igreja precisa de uma autocrítica hoje. Não só hoje, mas de uns bons anos para cá. Ela precisa fazer uma autocrítica, ela precisa realmente se arrepender. Sabe, muitas vezes as pessoas estão usando o fato de falar sobre a cruz como uma escada de sucesso, uma escada da prosperidade, mas as coisas não são assim. A cruz precisa ser o degrau que a gente desce em arrependimento. Da mesma forma que Jesus subiu ao Calvário, a gente precisa descer em arrependimento todos os dias, porque senão Jesus não teria falado, pegue a sua cruz todos os dias. Pegue sua cruz todos os dias e me siga. A cada dia fazer esse movimento de se arrepender, de reconhecer a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Precisamos realmente reconhecer onde que a gente está agindo de maneira corrupta e vergonhosa contra o Senhor. Não é porque muitas pessoas por aí, não importa os cargos que elas ocupem, inclusive nas próprias igrejas, não fazem o que é certo, pessoas zombam de Deus, que temos que ceder a esse sistema corrupto e vergonhoso. Se a gente realmente foi firmado na verdade, se a gente realmente compreendeu o que aconteceu no Calvário, a gente não vai se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, mas vai se manter no caminho íntegro, no caminho estreito, por mais difícil que seja, por mais solidão que isso traga, porque por experiência própria eu também te digo, isso vai trazer solidão, mas você precisa hoje pensar e pesar na balança do seu coração, de maneira figurada, eu estou dizendo, porque chegará um momento que poderá ser tarde demais para o arrependimento. Chegará um momento derradeiro que poderá ser tarde demais. E eu não estou falando isso aqui para te acusar, não. Isso vale para mim também. Quando eu reflito na mensagem para passar aqui, isso vale em primeiro lugar em dobro para mim. Então a gente precisa realmente rasgar o nosso coração diante de Deus e ter a humildade de fazer esse trecho, né, da oração de Neemias e falar: perdão, Senhor, porque temos agido de maneira corrupta e vergonhosa contra Ti. Temos esquecido
da sua essencialidade em nossas vidas, temos nos apartado dos seus mandamentos nas nossas palavras, nas nossas atitudes, e temos despertado no coração de outras pessoas se desviarem da tua palavra também. Que hoje um genuíno arrependimento do que temos cometido contra o Senhor inunde nossos corações.